livros. E eu assisti com o meu marido o filme O Anjo de Mossad. É isso, gente, o nome? Eu sempre é. O Anjo do Mossad. Eu toda vez passava o trailer e tal, eu falei, cara, deve ser muito bom, mas eu demorei pra assistir. E esses filmes, quando eu assisto, eu gosto de saber como é que foi, se foi verdade e tal. Então aqui vai ter. Esse vídeo vai ser com alguns spoilers pra vocês, gente. Desculpa, mas é porque eu preciso comentar. E já que é vida real, então, né, as diferenças que tem no filme, né, e o que é de verdade. Bom, para quem não sabe, o Mossad, ele é Mossad mesmo falar. Ele foi fundado, é o Serviço Secreto Israelense, ele foi fundado em 1949, ele existe até hoje, e ele é considerado um dos serviços mais temidos do mundo, pela sua capacidade, porque as pessoas, os seus agentes são extremamente, como é que eu vou explicar assim? Eles vão a fundo no que eles querem, né? Eles até conseguirem o que eles querem descobrir, eles são sinistros, tipo isso. E aí, não sei se a palavra certa seria essa, mas eles são muito respeitados por isso. E esse filme O Anjo de Mossad, na verdade, ele em inglês o original é The Angel. Ele é dirigido por um israelense. E esse anjo de Mossad, na verdade, não é um israelense, ele é um egípcio. E aí, para entender quem era esse egípcio, tudo, eu dei uma pesquisada também para entender quem era o sogro dele. A gente conhece no filme o Ashraf Marwan, que é o papel do Marwan Kenzari. Esse ator, ele é holandês, mas ele nasceu na Tunísia, na verdade. Mas ele fala o árabe lá, né? Eu não sei se é algum dialeto exclusivo que ele treinou pro filme. Mas ele é tunísio e ele mora na Holanda já há muitos anos, então eu já se considero um holandês. E, ou seja, quase não tem ator egípcio, pelo que eu vi ali no elenco. Esse cara, ele era um egípcio e ele era genro do presidente do Egito, que era o... Deixa eu lembrar o nome das pessoas agora, né, gente? Porque era o Gamal Nasser. O Gamal Nasser, ele era um militar que, depois de um golpe contra a monarquia lá no Egito, não sei se eu vou explicar tudo certinho, mas foi as pesquisas aqui que eu fiz rapidamente. Depois desse golpe, ele assumiu o poder em 56 e depois ele ficou até 58 e depois ele saiu, porque existia, na verdade, duas presidências. Ele era da República Árabe, União das Repúblicas Árabes, e do Egito. E aí ele ficou um tempo, depois voltou no final do ano, como se fosse final de 58, e ficou até 70, até a sua morte. O filme mostra isso. Mostra, na verdade... desculpa, gente. Mostra, na verdade, que o Gamal, ele era a favor de uma guerra com Israel, porque eles queriam o Sinai, porque eles eram contra, eles eram do lado da Palestina. Então, eles eram contra um tratado de paz, ele era contra, né, um tratado de paz com a Israel. E Israel, por sua vez, tinha lá a equipe deles que era para se precaver da guerra ou entrar em guerra caso fosse necessário. A verdade é que o filme, ele fica ali no meio termo, onde a gente não tem mocinhos e vilões, né? Toda vez que a gente vê um filme sobre faixa de Gaza, onde coloca os motivos da Palestina e os motivos de Israel, às vezes o filme foge para um lado. Mesmo o filme sendo de um diretor israelense, ele não, apesar do nome em português ser O Anjo de Mossad, ele não diz exatamente assim pra gente do tipo, olha, isso aí estava errado, isso aí estava certo. E esse cara, ele na verdade tinha muita raiva do sogro dele, porque o sogro dele não queria que ele estivesse casado com a filha dele, que era a Mona, né? E ele tinha pavor, então ele falava mega mal dele, e também do que mostra o filme, que nem tudo é verdade também, depois pelo que eu pesquisei, o Ashraf, ele não era a favor de ter guerra. Ele, na verdade, ele achava que tinha mesmo que ficar em paz, que em guerra ia ser pior, que eles ficando do lado da União Soviética ia ser péssimo, que eles tinham que ficar do lado dos Estados Unidos. E isso pro sogro dele era inaceitável. Ele estava desrespeitando a capacidade dele, o poder dele, dizendo isso. Por exemplo, mostra uma cena na mesa. Bom, o que vai acontecer? Eles estão em Londres, na verdade, onde ele fazia faculdade, e o sogro dele vai sofrer um infarto. Então, realmente, assim, falaram que não teve nada de assassinato, nada. Ele realmente teve esse infarto bem precoce, porque ele tinha 52 anos só. E ele morre, né? E aí, quando ele morre, eles têm que voltar para o Egito, eles retornam para o Egito, e quando chega no Egito,
o novo presidente, que é o vice, é o... Cadê o nome dele aqui? Eu não botei o nome dele, que ótimo. Bom, não botei o nome. Não botei. Bom, o novo presidente do Egito que vai entrar, que eu não anotei o nome, mas tá ótimo. Quando ele entra, ele faz uma revolução, né? Ele pensa ao contrário, que tem mesmo. Ele não quer muito aceitar, pelo que mostra, que ele não tem outra escolha, senão não vão aceitar o poder dele, do que entrar em guerra com Israel. Por outro lado, a Espanha continua achando que não tem que entrar em guerra. Mas ele não faz mais parte do governo, eles estão totalmente sem grana depois que o pai morreu. E aí ele se faz de amigo desse cara e ganha a confiança dele, entregando outras três pessoas que eram do ministério deles lá e que estavam armando alguma coisa contra, porque não aceitavam ele como presidente e tal. E então, depois dessa rasteira aí que ele dá no presidente novo, ele ganha a confiança dele e acaba ganhando um cargo muito bom para cuidar lá da embaixada do Egito em Londres. Então ele volta para Londres com o filho com a Mona, né, com a filha do presidente falecido, e com o filhinho deles, que é o Gamal, que tem o nome do avô. Tudo bem. Quando eles estão lá, antes da verdade desse sogro morrer, ele faz uma ligação, né, isso eu esqueci de falar, ele faz uma ligação para a embaixada de Israel, dizendo que vai, se apresentando e dizendo que tem coisas para entregar sobre o Egito, tal. Porque ele tá com raiva do sogro. Só que aí é muito tarde para ele voltar atrás, porque Israel vai vir para cima dele, né, com vários agentes lá dele, dizendo: olha, se você não virar nosso espião, as coisas vão feder pro seu lado. E ele não tem muito o que fazer. E o que o filme mostra, na verdade, gente, é que ele era uma pessoa que tinha a família dele, tinha todo o cuidado, e que a família ia sofrer alguma retaliação, fosse do lado israelense, fosse do lado egípcio. Então ele não tinha muita escolha a não ser ceder para o lado de Israel e ajudar a não ter guerra. Só que o não ter guerra era não ter guerra entre aspas, né? Porque Israel mesmo lança lá um míssil que cai errado no avião da Líbia, que na época já era aquele monstro do Gaddafi, que eu chamava de Gaddafi, e depois eu descobri que pode ser Gaddafi ou Gaddafi, aquele monstro lá que morreu em 2011. Enfim, o que acontece é que 110 pessoas morrem. E como os árabes estavam unidos, né, eles ficam totalmente contra Israel nisso e querem uma retaliação. O Ashraf, que é o tal do anjo, né? Ele, na verdade, ele tenta que não haja guerra. Ele não quer que mate egípcio, nem quer que mate israelense. Ele quer que cesse isso. Só que isso é muito bonitinho, mas isso é uma utopia, porque a gente sabe que os dois povos não se suportavam, que os dois povos tinham ideais muito diferentes e que era muito difícil chegar a esse acordo, e principalmente que tinham líderes que eram totalmente a favor de ter guerra. E inclusive é ouvido no filme de que um dos líderes lá, que eu não lembro quem era, fala: tem que ser uma pessoa, se morreu do nosso, então tem que matar o do outro. O presidente egípcio já acha que isso está errado, que isso não tem que ser assim. Mas ao mesmo tempo o poder público, né, vai em cima dele achando que tem que ser. Então ele começa a dar todas as explicações aí para Israel, para poder, os planos, né, de invasão e tudo, para poder tentar que não tenha, que eles consigam parar, né, essa invasão que vai ter aí das tropas árabes. O que eu achei do filme? Cara, o filme é extremamente emocionante, assim, porque você fica com medo, você vê que tem gente espionando dos dois lados ele, tanto o pessoal de Israel quanto o pessoal do Egito, então que vão descobrir, então você fica esperando que corte a cabeça dele, que ele morre em qualquer momento. Eu não sabia a história dele antes de ver o filme até o final. A gente fica esperando que faça alguma coisa com a família dele, graças a Deus não fizeram nada, mas a gente fica esperando. E pra gente que tá de fora, né, que é ocidental, que tá aqui na casinha e tudo, o que a gente pensa é que é muito difícil chegar a um consenso de quem que tava certo e quem que tava errado. A verdade é que guerra nunca é o certo de se fazer. As pessoas não tinham a menor, sabe, igual um casamento, que um tem que ceder de um lado, ceder do outro, ninguém queria ceder nada, as pessoas só queriam. E tem toda aquela questão de que a Palestina nunca aceitou que fosse dado aquele terreno, né? E tem a questão dos Estados Unidos, que sempre ficou do lado dos judeus, então eles tinham esse poder, né, do poderio militar americano do lado deles, então todo mundo tinha medo. Mas ao mesmo tempo, quando a União Soviética se junta, eles ficam pensando: poxa, na guerra eles conseguiram e tal, então, né, na Segunda Guerra eles que
que tiveram aí poder para parar as tropas alemãs. Bom, dito isso, não mostra no filme, mas o segundo presidente, o segundo, né, que na verdade foi o terceiro do Egito, depois da monarquia. Esse terceiro presidente, ele morreu assassinado em 1981. Ele ficou no cargo de 70 a 81 e ele morreu com 62 anos assassinado por umas tropas lá jihadistas que eram contra esse acordo que ele acaba assinando, que mostra no filme que é de cessar fogo. E que aí tem um presidente americano no meio dos dois, né, tanto de Israel quanto lá do Egito. E as pessoas que eram contra não aceitavam isso de jeito nenhum. Mas o que depois a gente descobre sobre essa história? E que mostra muito pouco no final. A primeira é que o tal do anjo, ele tem uma mulher na vida dele que parece que é meio amante, que não é, que é uma atriz britânica famosa e tal. Isso nunca existiu. De acordo com The Times, que eu li tudo, com a Time, com o New York Times, que fizeram críticas do filme, isso nunca aconteceu. Ou seja, nunca teve essa atriz, nunca foi provado que ele tinha amante que não fosse a Mona. Outra coisa que mostra no filme é que a Mona se separa dele no final porque acha que ele tem uma amante e passa o resto da vida em casas separadas, mas sem ser marido e mulher. Isso não é verdade, tanto que eles tiveram outro filho que não mostra no filme, que foi o Ahmed. Então ele nunca se separou dela, ela foi mulher dele até ele morrer. Esse cara morreu em Londres em 2007. E aí também não fala muito no filme, não mostra muito, né? Deixa assim, dizendo que ele era um anjo, né? Que ele que salvou a situação toda. Só que, na verdade, ele nunca assumiu que ele era um espião de verdade. Ele nunca disse isso pra ninguém. E ele é visto como um espião que enganou Israel pro Egito. E é visto por Israel como um espião egípcio que ajudou a dar informação do Egito e que salvou Israel. Então, como se ele fosse um espião duplo que trabalhou para os dois ali em defesa da paz. Só que, a bem dizer, esse homem é considerado um homem, que faleceu já, mas ele é milionário, multimilionário. De onde que veio esse dinheiro que ele não tinha nada? Todo mundo fala, pelas matérias e tudo, que ele recebeu uma bolada gigante do governo de Israel para dar essas informações. Então, esse dinheiro todo que ele tinha, que inclusive ele foi até dono do Chelsea, né, que é aquele time de futebol, era dessa grana. Ele morreu num apartamento gigante, onde falaram que ele tinha se jogado em 2007 da varanda. Só que a mulher dele disse que tem certeza que empurraram ele, que ele não tinha nenhum motivo para se matar. O que, vendo as matérias e tudo, eu também acho que ela está certa. Então, assim, tem umas diferenças na história, né, que não são tão mostradas pelo diretor e pelo roteirista. Isso influencia na qualidade do filme? Não. O filme, pra mim, é excelente. É um filme que tem um tema que... eu adoro temas, assim, de saber sobre política, sobre guerras, sobre tratados, sobre mudanças de governo, sobre golpes. Eu acho que é fantástico. Explica pouco, né, essa questão de procurar mais em Wikipedias da vida. Acho que explica pouco. Mas é um filme muito bom, muito interessante, que não perde o ritmo, porque você fica desesperado achando que vai matar o cara e você fica torcendo pro cara. Você sabe que ele é uma pessoa do mal. E que se ele quer realmente mesmo a paz, você fica do lado dele. Faltou no final, né? Com a verdade, porque na verdade... Faltou no final com a verdade, porque na verdade é ótimo. Mas faltou no final, né? Pra que botar os dois separados se eles eram casados ainda? Então... Outra coisa que mostra no filme, que também falou que não foi exatamente assim. Numa das primeiras cenas, eles chegam no aeroporto de Roma com passaporte diplomático e pede para que as malas, onde ia ter ataque dos Black alguma coisa, que era da Palestina. Eles iam derrubar um avião que estava indo de Roma para Israel, com mísseis e tal. Ele viaja com as armas de verdade, mas não era ele que estava com as armas carregando e ele que entregou. Isso, na verdade, ele viajou com algum material, mas colocou na mala da esposa, que como era filha do Nasser, que era uma pessoa que todo mundo respeitava e viajava com passaporte diplomático para ser filha dele, eles acabam no aeroporto de Roma, não verificando a mala, deixando ela não tinha a menor ideia se a esposa dele, o serviço de laranja mesmo, para entrar no país. Parece, pela história que é real, é que ele denunciou, né, antes das armas serem entregues e tal, fez a denúncia e eles conseguiram ser presos. Então aquela cena que colocam de que ele chegou a disparar e de que o míssil estava errado, aquilo é tudo invenção mesmo do diretor para ficar mais emocionante. Bom, vou ficando por aqui. Eu gostei muito desse filme, que esse filme é excelente, todo mundo devia assistir. Eu tive que dar spoiler porque eu quis fazer a comparação, gente, então me desculpe.
do que aconteceu de verdade com o que não aconteceu. Então achei que tava ok isso. E aí, é isso. Vocês já virem, coloca aqui. Se eu falei alguma coisa errada, me desculpa. Eu sempre falo que, né, não sou dona da verdade, mas eu tento pesquisar sempre antes de falar. Tem gente que acha que não tem que saber sobre as guerras antes de ver o filme. Eu acho bacana saber, até pra entender melhor qual era o cenário, quem era aquela pessoa, porque ela estava no poder, quanto tempo que ela estava. Eu gosto de saber essas coisas. Mas é claro que não precisa entender tão a fundo pra entender o filme. Você consegue ver de boa sem saber nada disso. São só, né, mais informações a mais nunca são demais. É isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal.